Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de fósseis. Então, eu estou a gravar este vídeo como complemento ao vídeo do professor Carlos Marques da Silva, que tem um excelente vídeo no seu canal, aliás vários, dedicados exclusivamente à definição de fóssil. Vou deixar os links aqui na descrição. Lá nos vídeos dele, o professor explica o que é um fóssil, dá exemplos de fósseis, também dá exemplos de outros objetos que parecem fósseis, mas que na verdade são outras coisas, para poderem fazer uma comparação entre eles, né? Mas há uma alternativa à sua explicação, que é bastante provável que vocês encontrem essa versão na internet, e para não ficarem com essa confusão na cabeça, eu acho melhor dar aqui um esclarecimento. Aqui neste vídeo eu vou ser mais sucinto que o professor Marques da Silva, não vou repetir nada, vou só dar mais ênfase ao ponto que eu realmente acho que posso acrescentar alguma coisa à discussão. Pegando na definição do professor Marques da Silva, um fóssil é todo e qualquer vestígio identificável, ou seja, eu olho para o objeto e consigo perceber que a sua gênese, a sua formação está relacionada com algum tipo de organismo, somático ou de atividade vital, ou seja, um vestígio do organismo em si ou da sua atividade, de organismos do passado preservados num contexto geológico, ou seja, rochas. Esta definição é bastante aceita entre os paleontólogos, não há nada a comentar nesse aspecto. O problema está no que cada um considera passado. E aí sim há debate. Para muitos paleontólogos, o limite entre fóssil e subfóssil é um resto que é quase fóssil, mas que ainda não chegou a esse ponto, é de 10 mil anos. Para outros, o limite é variável, ou seja, depende mais da rocha do que propriamente do tempo. Eu digo-vos isto para vocês perceberem que em ciência poucas coisas são consensuais. Vamos ver uns exemplos para aclarar um pouco as coisas. Este objeto que vocês estão a ver é um fóssil. Porquê? É identificável? Sim. É um fóssil de mamute. Neste caso o que temos é o molde interno da concha. O organismo original pertence ao passado? Sim. Já não existe hoje. Este fóssil em concreto tem 190 milhões de anos. Então, sim, é claramente o passado. Isto está inserido num contexto geológico? Sim, também. Está dentro da rocha. Faz parte da rocha. Ok. Tudo bate certo. Estão todos contentes. Mas agora vamos a outro exemplo. Este objeto também é um fóssil. Sabemos que são os restos esqueléticos de um mamute e sabemos que está inserido dentro da rocha. Faz parte dela. Mas é um organismo do passado. É que há mamutes que sobreviveram até há 4 mil anos atrás. Nessa altura, por exemplo, a antiga cultura egípcia já estava no seu auge. Para os paleontólogos que defendem que um fóssil tem de ter mais de 10 mil anos, este esqueleto possivelmente não será um fóssil. Porque, para esses paleontólogos, a barreira entre o presente e o passado está há 10 mil anos atrás. Se este mamute tiver 9.999 anos, então este ano ele não é considerado um fóssil. Mas para o ano já é. Ou seja, enfim, para mim, isto não faz sentido. Mas há quem pense assim, e não são tão poucos quanto isso. Pior ainda, outro exemplo. Houve uma chuva que transportou argila carbonatada e acumulou numa poça. Um cão passou por ali e deixou um trilho de pegadas. A poça evapora, as pegadas solidificam e ficam gravadas em pedra. Essas pegadas são idênticas às que achamos de há milhares de anos atrás. Então as antigas são fósseis e estas não? Porquê? Afinal, são restos identificáveis de organismos, neste caso da sua atividade, preservados na rocha, não é? Deviam ser fósseis também. O que define passado, então? Qual é o limite entre o passado e o presente? Como é que nós conseguimos marcar esse limite? Será que esse limite existe de todo? Para responder a estas questões, é preciso perceber que os conceitos não são criados para a natureza, mas sim por pessoas. Ou seja, quero com isto dizer, são as pessoas que criam os conceitos e o pensamento vai evoluindo com o passar do tempo. Logo, os conceitos também evoluem com o passar do tempo, não são sempre fixos. Para alguns paleontólogos, o limite entre o passado e o presente está há 10 mil anos atrás. Logo, nós pertencemos ao presente.
Isso significa que os restos da nossa atividade ou da atividade do cão, por exemplo, que deixou as pegadas, jamais poderiam ser fósseis. Mas existe um outro grupo de paleontólogos que não põe um limite entre o passado e o presente que seja fixo. Ou seja, esse limite vai variando com o passar do tempo. Eu estou a falar no presente, mas aquilo que eu acabei de dizer no início desta frase já pertence ao passado, eu não posso alterá-lo. Então, o presente é o limite entre o passado e o futuro. Qualquer vestígio de um organismo que acabe de ser gerado tem um potencial para se tornar um fóssil. O exemplo das pegadas do cão. A partir do momento que elas solidificam, elas passam a ser fósseis. Portanto, não é preciso que passem milhares de anos ou milhões de anos. Não é preciso, pode ser em poucos dias ou às vezes até em poucas horas. O animal até pode ainda estar vivo e ter produzido fósseis da sua atividade. O caso das pegadas é um bom exemplo disso. Mas têm de estar solidificadas. Se não estiverem solidificadas, ainda não são fósseis. Não é preciso haver uma alteração química ou física específica para determinado vestígio passar a ser um fóssil. Ele só precisa de estar inserido dentro da rocha, só precisa de estar solidificado. A partir do momento que ele está dentro da rocha, ele vai sofrer quimicamente e fisicamente, mas isso já é tudo depois de ele ser um fóssil. Deixem nos comentários as vossas opiniões sobre qual das duas visões vos parece mais adequada, já agora porquê, e espero ter-vos despertado aí um interesse por este tema básico da paleontologia, que parece simples, mas que de facto não é. Um abraço e até à próxima.